Maria Madalena, uma figura envolta em mistério e devoção ao longo dos séculos. Seu nome ressoa nos 4 evangelhos canônicos, não como uma mera seguidora de Jesus Cristo, mas como uma testemunha crucial de sua crucificação e ressurreição. É fascinante notar como ela é mencionada mais vezes do que a maioria dos apóstolos, destacando-se entre os seguidores mais próximos de Jesus. Originária de Magdala, uma vila de pescadores às margens do Mar da Galileia, na Judéia romana, Maria Madalena é retratada como uma mulher de recursos, que ajudava a sustentar o ministério de Jesus. Sua presença nos relatos evangélicos é marcada por momentos de grande importância, como a expulsão de 7 demônios, um episódio que revela sua transformação espiritual. Nos relatos da crucificação, sepultamento e ressurreição de Jesus, Maria Madalena emerge como uma figura central. É ela quem testemunha o túmulo vazio pela primeira vez, e nos evangelhos sinópticos, sua presença é notada desde o momento da morte até a gloriosa ressurreição de Jesus. A devoção a Maria Madalena transcendeu o tempo e o espaço. Para a Igreja Católica, Ortodoxa Oriental, Anglicana e Luterana, ela é reconhecida como santa. O Papa Francisco, em 2016, elevou sua memória litúrgica a uma festa e concedeu-lhe o título de Apóstola dos Apóstolos, reconhecendo seu papel fundamental na propagação da mensagem cristã. Para muitas igrejas protestantes, Maria Madalena é uma heroína da fé, uma mulher cuja devoção e testemunho inspiram gerações. Nas tradições ortodoxas orientais, ela é lembrada no Domingo dos Portadores da Mirra, uma honra que ressalta sua importância na narrativa da Páscoa. Maria Madalena, uma mulher cuja história transcende os limites do tempo e cuja devoção continua a inspirar milhões ao redor do mundo. Sua jornada de fé e testemunho nos lembra da importância de estar sempre próximos da mensagem de amor e redenção que Jesus Cristo pregou. A representação de Maria Madalena ao longo da história carrega consigo camadas de interpretação e mito que moldaram a compreensão popular sobre essa figura religiosa. A narrativa que a associa a uma prostituta remonta a séculos atrás, quando o Papa Gregório I, em seu sermão de Páscoa no ano de 591, amalgamou as histórias de Maria Madalena com outras mulheres mencionadas nos evangelhos, como Maria de Betânia e a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Esse sermão papal foi crucial para disseminar a crença de que Maria Madalena era uma mulher de vida promíscua que se arrependeu de seus pecados. Daí em diante, lendas medievais elaboradas na Europa Ocidental pintaram um quadro exagerado de sua vida, atribuindo-lhe riqueza e beleza excepcionais, além de relatos fantasiosos sobre sua suposta jornada até o sul da Gália, hoje França. A confusão entre Maria Madalena, Maria de Betânia e a mulher pecadora desencadeou controvérsias significativas nos séculos que antecederam a Reforma Protestante. Alguns líderes religiosos rejeitaram essa associação, enquanto a Contra-Reforma Católica acentuou Maria Madalena como símbolo de penitência. Em tempos mais recentes, no entanto, a Igreja Católica, sob o Papa Paulo VI, buscou desvincular Maria Madalena das outras figuras bíblicas e remover a identificação equivocada do calendário litúrgico. No entanto, a imagem de Maria Madalena como ex-prostituta perdura na cultura popular, mostrando como mitos e interpretações podem perdurar mesmo diante de esclarecimentos oficiais. O que essa trajetória histórica nos revela é a complexidade da construção da identidade religiosa e como as narrativas são moldadas e reinterpretadas ao longo do tempo. A história de Maria Madalena nos convida a questionar nossas próprias percepções e preconceitos, lembrando-nos da importância de buscar compreender as figuras históricas com base em evidências sólidas e não apenas em mitos e estereótipos perpetuados pela tradição. Apesar da reverência e interesse ao redor de Maria Madalena ao longo dos séculos, sua vida permanece envolta em mistério e especulação. Enquanto figuras como Jesus e o apóstolo Paulo deixaram um legado documentado, Maria Madalena é uma presença enigmática nos registros históricos. Historiadores seculares reconhecem Maria Madalena como uma figura histórica real, mas os detalhes de sua vida são escassos. Ao contrário de Paulo, ela não deixou escritos próprios e não é mencionada em nenhuma das epístolas cristãs. É nos evangelhos sinópticos de Marcos, Mateus e Lucas que encontramos as fontes mais antigas e confiáveis sobre sua vida, todos escritos durante o primeiro século depois de Cristo. Essa falta de informações diretas sobre Maria Madalena apenas aumenta o fascínio em torno dela. Sua ausência nos escritos paulinos e a escassez de detalhes biográficos levantam questões sobre seu papel e influência dentro do movimento cristão primitivo. No entanto, é importante reconhecer que mesmo com lacunas em sua história, sua presença nos evangelhos e sua importância na narrativa da vida de Jesus são inegáveis.
Refletir sobre Maria Madalena não é apenas olhar para o passado, mas também questionar como as figuras históricas são lembradas e interpretadas ao longo do tempo. Sua história nos desafia a considerar o papel das mulheres na divulgação do cristianismo e a importância de reconhecer suas contribuições muitas vezes esquecidas ou marginalizadas. Enquanto continuamos a desvendar os mistérios que cercam Maria Madalena, somos lembrados da complexidade da história humana e da necessidade de abordá-la com cautela e humildade. Sua figura continua a inspirar curiosidade e admiração, servindo como um lembrete da riqueza e diversidade da experiência humana através dos tempos. O epíteto Madalena carrega consigo a sugestão de sua origem em Magdala, uma pequena vila na costa ocidental do Mar da Galileia, conhecida por sua atividade de pesca na antiguidade. Em um contexto onde o nome Maria era extremamente comum entre as mulheres judias do primeiro século, a adição de Madalena era necessária para distingui-la das outras seguidoras de Jesus que compartilhavam o mesmo nome. Embora o Evangelho de Marcos, geralmente considerado o mais antigo, não a mencione até o momento da crucificação de Jesus, o Evangelho de Lucas fornece uma visão breve de seu papel durante o ministério de Jesus. Ela é descrita como uma das mulheres curadas de espíritos malignos e enfermidades, e que posteriormente o serviam com seus recursos. Essa breve menção ressalta a presença ativa de Maria Madalena entre os seguidores de Jesus, além de indicar sua influência e contribuição para o ministério. Sua conexão com a cura de 7 demônios ressalta não apenas sua transformação espiritual, mas também sua dedicação e fé inabaláveis. A narrativa em torno de Maria Madalena continua a intrigar e inspirar, pois nos desafia a explorar não apenas a história, mas também o significado mais profundo de sua presença nos evangelhos. Ela personifica a capacidade de redenção e o papel das mulheres na divulgação da mensagem de Jesus, destacando a importância de reconhecer e valorizar suas contribuições na história da fé cristã. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus teria exorcizado 7 demônios de Maria Madalena. Esse detalhe é particularmente intrigante, pois nos remete a uma compreensão mais profunda do estado espiritual de Maria antes de encontrar Jesus. A ideia de 7 demônios possuírem uma pessoa era uma representação simbólica poderosa na cultura da época, onde os demônios eram vistos como causadores de doenças físicas e psicológicas. O relato em Marcos capítulo 16 versículo 9, embora discutido por alguns estudiosos devido à sua inclusão tardia nos manuscritos, reforça essa ideia da libertação de Maria Madalena de uma opressão espiritual profunda. Bruce Chilton, um estudioso do cristianismo primitivo, sugere que o número 7 pode indicar uma série de exorcismos pelos quais Maria teve que passar, possivelmente devido a tentativas anteriores mal-sucedidas. Essa narrativa nos convida a refletir sobre o significado mais amplo da libertação espiritual que Maria experimentou. É uma história de transformação e redenção, onde uma mulher que enfrentava uma grande opressão espiritual encontra cura e liberdade através do encontro com Jesus. A jornada de Maria Madalena nos lembra da importância de enfrentar nossos próprios demônios interiores, sejam eles de natureza espiritual, emocional ou psicológica. É um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre esperança de cura e renovação através da fé e do encontro com o divino. Ao contemplarmos essa história, somos desafiados a olhar para nossas próprias lutas e buscar a luz que nos liberta, assim como Maria encontrou em Jesus. É uma mensagem de esperança e transformação que ressoa através dos tempos, inspirando-nos a buscar a cura e a libertação em nossas próprias vidas. Bart de Ehrman, renomado estudioso do Novo Testamento, oferece uma interpretação intrigante sobre o significado do número 7 na libertação de Maria Madalena. Ele sugere que, dentro da tradição judaica, o 7 era visto como o número da conclusão, o que poderia indicar que Maria estava completamente dominada pelo poder dos demônios. Essa análise nos leva a refletir sobre a intensidade do sofrimento emocional ou psicológico que Maria deve ter enfrentado, a ponto de necessitar de um exorcismo tão profundo. É interessante observar como os evangelhos frequentemente descrevem os exorcismos de Jesus de maneira dramática, com a pessoa possuída se debatendo e chorando diante de uma multidão. No entanto, o relato do exorcismo de Maria Madalena recebe pouca atenção, o que pode sugerir que tenha sido realizado em particular ou que os escritores não o consideraram tão dramático. Essas nuances nos levam a compreender a profundidade da devoção de Maria a Jesus após sua libertação. Sua jornada de cura espiritual não apenas a libertou de seus demônios interiores, mas também a levou a uma devoção intensa ao Mestre que a curou. É uma história de transformação pessoal e encontro com o divino que ressoa através dos séculos.
Ao contemplarmos o exorcismo de Maria Madalena, somos convidados a refletir sobre nossos próprios traumas e os poderes que nos dominam. É uma oportunidade para buscar cura e libertação, encontrando na fé um caminho para a transformação interior. A história de Maria Madalena nos inspira a buscar a luz mesmo nos momentos mais sombrios, lembrando-nos da esperança que encontramos no amor e na graça de Deus. A presença de Maria Madalena entre as mulheres que sustentavam financeiramente o ministério de Jesus sugere que ela possuía recursos relativamente abundantes. Seu papel não se limitava apenas ao apoio material, mas também era essencial para o próprio ministério de Jesus. Nos evangelhos, ela é frequentemente mencionada em primeiro lugar entre as mulheres, indicando sua importância destacada. Essa posição de destaque ressalta a influência e o papel significativo que Maria Madalena desempenhou no círculo íntimo de seguidores de Jesus. De fato, algumas análises apontam que, assim como Simão Pedro entre os apóstolos, Maria Madalena ocupava uma posição semelhante entre as seguidoras do Mestre. É interessante observar como, mesmo em uma sociedade onde as mulheres frequentemente ocupavam papéis secundários, Maria Madalena se destaca como uma figura de liderança e influência. Sua posição de destaque não apenas entre as mulheres, mas também entre os seguidores de Jesus como um todo, desafia as normas sociais da época e nos convida a repensar o papel das mulheres na história religiosa. A análise cuidadosa desses detalhes nos permite vislumbrar a verdadeira importância de Maria Madalena dentro do movimento cristão primitivo. Sua devoção, generosidade e liderança deixaram uma marca indelével na história, destacando o poder transformador do amor e da fé. Ao refletirmos sobre a vida de Maria Madalena, somos inspirados a reconhecer e valorizar o papel das mulheres não apenas na história religiosa, mas também em todos os aspectos da sociedade. Ela nos lembra da capacidade de cada indivíduo, independentemente de gênero, de fazer uma diferença significativa no mundo ao seguir os princípios do amor, compaixão e justiça. O papel ativo e significativo das mulheres no ministério de Jesus não foi apenas radical, mas também um reflexo de uma mudança social mais ampla que estava ocorrendo na época. Descobertas arqueológicas, como inscrições em uma sinagoga em Afrodísias, na Ásia Menor, revelam que as mulheres desempenhavam papéis de destaque como principais doadoras, indicando uma participação ativa delas na vida religiosa e comunitária. O ministério de Jesus representou uma quebra de paradigma significativa para as mulheres da época, oferecendo-lhes uma maior liberdade e dignidade do que era comum na sociedade judaica dominante. Ao invés de serem relegadas a papéis secundários, as mulheres eram valorizadas e respeitadas como colaboradoras essenciais no trabalho de difundir a mensagem de Jesus. Essa mudança de paradigma reflete os ensinamentos e a prática inclusiva de Jesus, que desafiou as normas sociais da época ao acolher e capacitar mulheres como discípulas e líderes espirituais. Sua abordagem radical em relação às mulheres inspirou uma nova visão de igualdade e dignidade, que reverbera até os dias de hoje. Ao olharmos para o papel das mulheres no ministério de Jesus, somos lembrados da importância de desafiar as estruturas de poder e injustiças que perpetuam a desigualdade de gênero em nossa sociedade. A história de Maria Madalena e de outras mulheres seguidoras de Jesus nos inspira a continuar lutando por um mundo onde todas as pessoas, independentemente de seu gênero, tenham oportunidades iguais de contribuir e prosperar. É um lembrete poderoso de que a verdadeira transformação começa quando reconhecemos e valorizamos a dignidade e a voz de cada indivíduo. Todos os 4 evangelhos canônicos concordam, Maria Madalena estava lá, junto com várias outras mulheres, testemunhando a crucificação de Jesus à distância. Suas presenças são notáveis, especialmente considerando o contexto social da época, onde as mulheres raramente ocupavam posições de destaque em relatos históricos. O Evangelho de Marcos lista Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé entre as testemunhas. Enquanto o Evangelho de Mateus acrescenta a presença de Maria mãe de José e uma mulher sem nome, possivelmente a mesma que Marcos chama de Salomé. Lucas menciona um grupo de mulheres, sem detalhar nomes, e João menciona Maria mãe de Jesus, sua irmã, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Os historiadores concordam que Jesus foi crucificado sob as ordens de Pôncio Pilatos, um evento considerado historicamente indiscutível. No entanto, os relatos dos evangelhos sobre a crucificação diferem em detalhes, o que levanta questões sobre a precisão histórica desses relatos. Bart de Ehrman, entre outros estudiosos, sugere que a presença de Maria Madalena e outras mulheres na crucificação é provavelmente histórica. Eles argumentam que seria improvável que os cristãos inventassem que as principais testemunhas da crucificação fossem mulheres, e que a presença delas é atestada de forma independente nos evangelhos.
IP. Sanders sugere que as mulheres testemunharam a crucificação porque eram menos propensas a serem presas, talvez, mais corajosas do que os homens. Essa coragem e presença ativa das mulheres no momento mais sombrio da história cristã destaca a importância de sua contribuição e papel fundamental na disseminação da mensagem de Jesus. Ao considerarmos esses detalhes, somos convidados a repensar a narrativa histórica e a reconhecer o valor das vozes femininas nos eventos cruciais da história humana. A presença de Maria Madalena e outras mulheres na crucificação não apenas desafia estereótipos de gênero, mas também nos lembra da importância de uma perspectiva inclusiva na compreensão do passado. Todos os evangelhos canônicos, assim como o apócrifo Evangelho de Pedro, concordam em um ponto crucial: o corpo de Jesus foi retirado da cruz e enterrado por um homem chamado José de Arimateia. Os relatos variam nos detalhes, mas todos destacam a presença de testemunhas importantes durante o sepultamento. No Evangelho de Marcos, é mencionado que Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, foram testemunhas do sepultamento. Já o Evangelho de Mateus refere-se a Maria, mãe de Jesus, e a uma outra Maria como as testemunhas do sepultamento. No Evangelho de Lucas, são mencionadas as mulheres que o seguiram desde a Galileia, sem especificar seus nomes. Enquanto isso, o Evangelho de João não menciona nenhuma mulher presente durante o sepultamento, mas destaca a presença de Nicodemos, um fariseu. Essas variações nos relatos destacam a complexidade da narrativa dos eventos que cercam a morte e sepultamento de Jesus. Elas também nos convidam a refletir sobre a natureza da memória histórica e a maneira como diferentes testemunhas podem registrar eventos de maneira distinta. É interessante observar que, apesar das divergências nos detalhes, todos os evangelhos destacam a presença de figuras importantes, como Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, no momento do sepultamento. Isso sugere a importância dessas testemunhas e sua relevância na transmissão da história do cristianismo primitivo. Ao considerarmos esses relatos, somos desafiados a examinar não apenas os eventos históricos, mas também as diferentes perspectivas e interpretações que moldam nossa compreensão do passado. A história do sepultamento de Jesus não é apenas um relato sobre eventos específicos, mas também uma janela para questões mais amplas sobre memória, testemunho e significado histórico. Bart de Ehrman, que antes aceitava a história do sepultamento de Jesus como um evento histórico, agora a rejeita como uma invenção posterior. Ele baseia sua mudança de perspectiva no fato de que os governadores romanos raramente permitiam que os crucificados recebessem sepultamento, e Pôncio Pilatos, em particular, não teria quebrado essa tradição apenas por uma solicitação gentil do conselho judaico para fornecer um enterro digno para uma vítima crucificada. Por outro lado, Maurice Casey argumenta que José de Arimateia realmente deu a Jesus um enterro adequado, observando que, embora fosse incomum, havia casos raros em que os governadores romanos liberavam os corpos de prisioneiros executados para sepultamento. No entanto, ele questiona a descrição dos evangelhos sobre o túmulo de Jesus, sugerindo que um túmulo caro com uma pedra rolada na frente seria improvável, levando-o a duvidar que Maria e as outras mulheres realmente tenham visto o túmulo. Por outro lado, I.P. Sanders afirma que o sepultamento de Jesus por José de Arimateia na presença de Maria Madalena e outras seguidoras é um fato histórico. Ele destaca que, apesar das controvérsias sobre os detalhes, a presença das mulheres durante o sepultamento é uma parte importante da narrativa histórica. Essas diferentes interpretações destacam a complexidade dos relatos históricos e como a história é moldada pela perspectiva e interpretação dos estudiosos. Ao considerarmos esses debates, somos desafiados a questionar nossas próprias premissas sobre eventos históricos e a reconhecer a importância da crítica histórica na compreensão do passado. A história do sepultamento de Jesus não é apenas sobre os eventos em si, mas também sobre as interpretações e significados que atribuímos a eles ao longo do tempo. A descrição mais antiga das aparições de Jesus após a ressurreição é encontrada em um credo pré-paulino preservado pelo apóstolo Paulo em Coríntios capítulo 15 versículos 3 a 8, datado cerca de 20 anos antes dos evangelhos. Surpreendentemente, esta passagem não menciona Maria Madalena, outras mulheres ou a história do túmulo vazio, atribuindo a Simão Pedro o primeiro encontro com Jesus ressuscitado. Essa discrepância chama a atenção para a diversidade de relatos sobre os eventos pós-ressurreição de Jesus. Apesar disso, todos os 4 evangelhos canônicos, bem como o evangelho apócrifo de Pedro, concordam que Maria Madalena, sozinha ou em grupo, foi a primeira a descobrir o túmulo vazio de Jesus. No entanto, os detalhes desses relatos variam consideravelmente, o que sugere diferentes perspectivas e ênfases teológicas entre os autores dos evangelhos.
Essa diversidade de relatos nos lembra da complexidade da tradição cristã e da maneira como as histórias foram transmitidas, adaptadas e interpretadas ao longo do tempo. A presença de diferentes versões dos eventos pós-ressurreição de Jesus não invalida a mensagem central da fé cristã, mas enriquece nossa compreensão das várias dimensões da experiência religiosa. Esses relatos também destacam a importância de considerar o contexto histórico e literário ao interpretar textos religiosos. A diversidade de perspectivas nos evangelhos nos desafia a explorar mais profundamente a riqueza da tradição cristã e a compreender como diferentes comunidades cristãs interpretaram e deram significado aos eventos fundamentais de sua fé. Ao refletirmos sobre esses relatos, somos convidados a abraçar a complexidade e a diversidade dentro da tradição cristã e a buscar uma compreensão mais profunda e enriquecedora da mensagem de ressurreição e esperança que essas histórias transmitem. Segundo Marcos capítulo 16 versículos 1 ao 8, o relato mais antigo da descoberta do túmulo vazio conta que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram ao túmulo logo após o nascer do sol, um dia e meio após o sepultamento de Jesus e descobriram que a pedra da entrada já havia sido removida. Ao entrarem, viram um jovem vestido de branco, que lhes anunciou a ressurreição de Jesus e as instruiu a dizer aos discípulos que ele os encontraria na Galiléia. No entanto, ao invés de seguirem as instruções, as mulheres fugiram com medo e não contaram a ninguém sobre o que viram. O texto original do Evangelho termina abruptamente aqui, sem relatar nenhum encontro com Jesus ressuscitado. Maurice Case argumenta que esse final repentino pode ser devido ao Evangelho de Marcos ser um primeiro rascunho inacabado. Por outro lado, segundo Mateus capítulo 28 versículos 1 ao 10, Maria Madalena e outra Maria foram juntas ao túmulo. Lá, um terremoto ocorreu e um anjo vestido de branco desceu dos céus, rolou a pedra da entrada e anunciou a ressurreição de Jesus. Logo depois, o próprio Jesus ressuscitado apareceu às mulheres quando saíam do túmulo, instruindo-as a avisar aos discípulos que ele os encontraria na Galiléia. Esses relatos nos apresentam duas versões diferentes da descoberta do túmulo vazio e da aparição de Jesus após a ressurreição. Enquanto Marcos termina seu evangelho de maneira abrupta, Mateus oferece uma narrativa mais elaborada, incluindo um terremoto, um anjo e um encontro direto com Jesus ressuscitado. Essas diferenças nos convidam a refletir sobre a diversidade de perspectivas e estilos narrativos entre os evangelistas. Cada autor enfatiza diferentes aspectos do evento da ressurreição, transmitindo a mensagem central da fé cristã de maneira única. Ao analisarmos esses relatos, somos desafiados a considerar não apenas os eventos históricos, mas também a forma como são interpretados e transmitidos por meio das Escrituras. Essas narrativas nos inspiram a explorar mais profundamente a riqueza da tradição cristã e a compreender a ressurreição de Jesus como um evento transformador que continua a ressoar ao longo dos séculos. Segundo Lucas capítulo 24 versículos 1 ao 12, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, foram até o túmulo e encontraram a pedra rolada para o lado, semelhante ao relato de Marcos. Ao entrarem, depararam-se com dois jovens vestidos de branco, que lhes anunciaram a ressurreição de Jesus. Ao retornarem e compartilharem a notícia com os 11 apóstolos restantes, estes consideraram a história absurda. Diferentemente dos outros relatos, em Lucas, Jesus não apareceu às mulheres, mas teria se revelado primeiro a Cleófas e a um discípulo sem nome na estrada para Emaús. A narrativa de Lucas diverge dos outros evangelhos ao não incluir a ordem para que as mulheres digam aos discípulos para retornarem à Galiléia. Em vez disso, Jesus instrui os discípulos a permanecerem nos arredores de Jerusalém. Graham Brock sugere que essas discrepâncias, juntamente com outras lacunas, são indícios de manipulações sutis feitas pelo autor do Evangelho de Lucas, possivelmente com o intuito de diminuir o status de Maria Madalena. Essas variações nos relatos ressaltam a complexidade da tradição cristã e a diversidade de perspectivas entre os evangelistas. Cada autor apresenta uma interpretação única dos eventos da ressurreição, refletindo diferentes preocupações teológicas e contextos históricos. Ao refletirmos sobre essas diferenças, somos convidados a considerar como a mensagem da ressurreição de Jesus continua a ser interpretada e transmitida de maneiras diversas ao longo da história. Esses relatos desafiam nossa compreensão da narrativa bíblica e nos incentivam a explorar mais profundamente as implicações teológicas e espirituais da ressurreição para a fé cristã. O papel de Maria Madalena na narrativa da ressurreição ganha destaque no relato do Evangelho de João. Segundo João capítulo 20 versículos 1 ao 10, Maria Madalena foi até o túmulo sozinha, ainda de madrugada, e percebeu que a pedra já havia sido removida.
Mesmo não encontrando ninguém, ela correu imediatamente para contar a Pedro e ao discípulo mais amado, que foram com ela até o sepulcro e confirmaram que estava vazio, mas retornaram para casa sem encontrar Jesus. Em João capítulo 20 versículos 11 ao 18, Maria, agora sozinha no jardim perto da tumba, avistou 2 anjos sentados onde o corpo de Jesus havia estado. Então, Jesus ressuscitado se aproximou dela. Inicialmente, ela o confundiu com o jardineiro, mas ao ouvir seu nome, reconheceu-o e exclamou Raboni, que significa mestre em aramaico. O relato de João oferece uma perspectiva única sobre o encontro de Maria Madalena com Jesus ressuscitado, destacando sua proximidade com o Senhor e sua profunda devoção. Maria é retratada como uma testemunha crucial da ressurreição, sendo a primeira a encontrar o túmulo vazio e a primeira a ver Jesus após sua ressurreição. Essa narrativa nos convida a refletir sobre a importância de Maria Madalena na história da fé cristã e a reconhecer o papel fundamental das mulheres como testemunhas e seguidoras de Jesus. Ela exemplifica a fé inabalável e a determinação em buscar a verdade, mesmo diante da incerteza e da adversidade. Ao contemplarmos a história de Maria Madalena, somos desafiados a valorizar o papel das mulheres na tradição religiosa e a reconhecer sua contribuição significativa para a disseminação do Evangelho. Sua experiência de encontro com Jesus ressuscitado nos inspira a buscar uma relação mais profunda com o divino e a compartilhar a mensagem de esperança e redenção com o mundo ao nosso redor. As próximas palavras dele podem ser traduzidas como não me toques, pois ainda não acendi a meu Pai ou pare de se apegar a mim, sendo esta última versão mais provável, considerando a gramática e o contexto do desafio de Jesus a Tomé uma semana depois. Jesus então a enviou para contar aos outros apóstolos as boas novas de sua ressurreição. O Evangelho de João retrata, portanto, Maria Madalena como a primeira apóstola, a apóstola enviada aos demais apóstolos. Como os escribas não estavam satisfeitos com o final abrupto do Evangelho de Marcos, eles escreveram vários finais alternativos diferentes para ele. Na versão curta, encontrada em poucos manuscritos, as mulheres vão até aqueles ao redor de Pedro e contam o que viram no túmulo, seguido por uma breve declaração do Evangelho sendo pregado de leste a oeste. Este final forçado contradiz o último versículo do Evangelho original, afirmando que as mulheres não contaram a ninguém. O final mais longo, encontrado na maioria dos manuscritos existentes, é um amálgama de tradições contendo episódios derivados de outros evangelhos. Primeiro, descreve uma aparição de Jesus apenas a Maria Madalena, como no Evangelho de João, seguido por breves descrições dele aparecendo aos 2 discípulos no caminho para Emaús, como no Evangelho de Lucas, e aos 11 discípulos restantes, como no Evangelho de Mateus. Essas variações nos finais do Evangelho de Marcos ressaltam a complexidade e a diversidade das tradições evangélicas. Cada versão reflete preocupações teológicas e narrativas distintas, enfatizando diferentes aspectos da ressurreição de Jesus e do papel de Maria Madalena como testemunha. Essas variações também ilustram o processo dinâmico de transmissão e interpretação dos evangelhos ao longo dos séculos, destacando a importância de examinar cuidadosamente o contexto histórico e literário de cada texto. Em seu livro publicado em 2006, Ehrman afirma que parece praticamente certo que as histórias do túmulo vazio, independentemente de serem precisas ou não, podem ser rastreadas até a histórica Maria Madalena, dizendo que, na sociedade judaica, as mulheres eram consideradas testemunhas não confiáveis e eram proibidas de prestar depoimento em tribunal. Então os primeiros cristãos não teriam motivo para inventar uma história sobre uma mulher sendo a primeira a descobrir o túmulo vazio. Na verdade, se eles tivessem inventado a história, teriam uma forte motivação para fazer de Pedro, o discípulo mais próximo de Jesus enquanto ele estava vivo, o descobridor do túmulo. Ele também diz que a história de Maria Madalena descobrindo o túmulo vazio é atestada de forma independente nos sinópticos, no Evangelho de João e no Evangelho de Pedro. N. Teurai afirma que é, francamente, impossível imaginar que as mulheres no túmulo foram inseridas na tradição depois da época de Paulo. Essas reflexões destacam o papel crucial de Maria Madalena como testemunha da ressurreição de Jesus e como um símbolo de uma nova compreensão do papel das mulheres na comunidade cristã primitiva. Sua presença no relato do túmulo vazio desafia as normas sociais da época e subverte as expectativas, evidenciando uma mensagem poderosa sobre a igualdade e a importância das mulheres na fé cristã. Essa narrativa não apenas oferece uma visão única dos eventos da ressurreição, mas também lança luz sobre questões mais amplas de autoridade, credibilidade e inclusão na tradição cristã.
Casey, por sua vez, desafia este argumento, reiterando que as mulheres no túmulo não são testemunhas legais, mas sim heroínas de acordo com uma longa tradição judaica. Ele afirma que a história do túmulo vazio foi inventada pelo autor do Evangelho de Marcos ou por uma de suas fontes, com base no fato historicamente genuíno de que as mulheres realmente estiveram presentes na crucificação e sepultamento de Jesus. Em seu livro publicado em 2014, Ehrman rejeita seu próprio argumento anterior, afirmando que a história do túmulo vazio só pode ser uma invenção posterior porque não há praticamente nenhuma possibilidade de que o corpo de Jesus poderia ter sido colocado em qualquer tipo de tumba, se Jesus nunca foi enterrado. Então ninguém vivo na época poderia ter dito que seu túmulo inexistente foi encontrado vazio. Ele conclui que a ideia de que os primeiros cristãos não teriam nenhum motivo para inventar a história simplesmente sofre de uma imaginação muito pobre e que eles teriam todos os tipos de motivos possíveis, especialmente porque as mulheres estavam sobre-representadas nas primeiras comunidades cristãs e as mulheres teriam tido uma forte motivação para inventar uma história sobre outras mulheres terem sido as primeiras a encontrar o túmulo. Ele conclui mais tarde, no entanto, que Maria Madalena deve ter sido uma das pessoas que teve uma experiência em que ela pensou ter visto Jesus ressuscitado, citando sua proeminência nas narrativas da ressurreição do Evangelho e sua ausência em todos os outros lugares dos Evangelhos como evidência. Esses debates e reflexões nos levam a questionar não apenas a historicidade dos eventos, mas também a dinâmica por trás das narrativas religiosas e como diferentes interpretações podem surgir a partir de uma mesma história. A figura de Maria Madalena continua a desafiar as expectativas e a inspirar discussões profundas sobre o papel das mulheres na história e na fé. Ao refletirmos sobre os textos abordados até agora, podemos perceber a complexidade e a riqueza da figura de Maria Madalena na narrativa cristã. Desde os primeiros relatos até as interpretações contemporâneas, vemos como sua história tem sido objeto de debate e análise ao longo dos séculos. As diferentes versões dos evangelhos nos apresentam uma variedade de perspectivas sobre Maria Madalena, desde sua suposta ligação com a prostituição até seu papel como testemunha crucial da ressurreição de Jesus. Essas narrativas nos convidam a questionar não apenas a historicidade dos eventos, mas também as motivações por trás das histórias que foram contadas e preservadas ao longo do tempo. A controvérsia em torno da figura de Maria Madalena ressalta questões mais amplas sobre o papel das mulheres na religião e na sociedade. Sua presença central nos relatos da ressurreição desafia as normas culturais da época e destaca a importância das mulheres como agentes ativos na transmissão da fé cristã. Além disso, os debates entre estudiosos sobre a autenticidade dos relatos do túmulo vazio e as experiências de Maria Madalena nos levam a refletir sobre a natureza da fé e da interpretação religiosa. Essas discussões nos lembram que a verdade histórica pode ser difícil de determinar, mas a importância simbólica e espiritual das histórias religiosas continua a ressoar através dos tempos. Ao explorarmos a história de Maria Madalena, somos desafiados a questionar nossas próprias suposições e preconceitos, e a reconhecer a diversidade de interpretações que podem surgir de uma única figura. Ela nos convida a uma jornada de reflexão e descoberta, lembrando-nos da profundidade e da beleza da tradição religiosa e do poder transformador da fé.